Queridos, o tema que ficou para mim tem a ver com alargar. E eu elogiei aqui a mensagem do pastor Marcelo, porque qualquer coisa que viemos a fazer que entenda sobre alargar, primeiro nós precisamos ser fortes e resistentes. Qualquer músculo, se você for fazer um alongamento, por que tanto jogador tem um estiramento? Porque ele não trabalhou força e resistência no seu músculo. E para você sair de 4 paredes, para você estender a estaca, como o pastor Marcelo leu, para você ir além, formar, você precisa trabalhar a força e a resistência. Então repita comigo assim: no discipulado, eu encontro força e resistência. Aí, querido, você vai fazer aquela coisa de balé assim, sabe, ó, sem problema nenhum. E você vai se alongar. E a palavra de Deus diz que Ele vai estar com você. E Ele vai te capacitar. E essa é a palavra também que eu quero trazer no seu coração. Queridos, o que veio para mim, quando eu estava vendo que eu precisava falar, foi a grande comissão de Mateus 28. Eu quero pedir para você abrir. Nós vamos trabalhar e estudar esse texto. E eu quero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai discernindo para que possamos entender de uma maneira muito prática, de uma maneira muito espiritual, o que Jesus quis dizer para os discípulos, para mim e para você, quando Ele estava fechando ali o seu ministério na terra. A grande comissão foram as palavras mais importantes. Depois delas, o Senhor foi assunto ao céu. O que será que Ele estava dizendo para mim e para você? Abra sua Bíblia então, Mateus 28. Nós vamos ler 3 textos, 18, 19 e 20. Ele está aqui, eu acho que a gente pode acompanhar juntos. Vamos colocar lá no início, porque daí cada um tem uma versão. Se a gente acompanhar juntos aqui, nós vamos ler. E aí você faz a leitura e isso entra no teu ouvido e você aprende mais um pouquinho. Vamos começar? Vamos lá? Não é esse não. Esse foi do pastor, Mateus 18. O meu é Mateus 28. Agora foi? Aí, deixa eu ver. Isso. Vamos lá? 1, 2 e... Aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei. E eu estarei até... Amém. Que palavra preciosa. Normalmente, nós gostamos e queremos saber, quando uma pessoa está para falecer, a gente quer saber o que ela falou, não é verdade? Qual foi a última palavra daquela pessoa tão querida? A gente quer saber. Pergunta para o enfermeiro, pergunta para o médico, para a pessoa que estava do lado. Por quê? Porque talvez seja um recado muito importante. E o nosso Jesus, Ele foi para o céu e Ele deixou esse recado muito importante que nós acabamos de ler. E eu quero trabalhar com você. O ide é a tônica de Mateus 28. O Senhor está dizendo, vão. Mas vão fazer o quê? O que você acabou de ler? Jesus está dizendo, vão. Para fazer o quê? Você pode falar mais alto? Discípulos. Discípulos. A ação do Espírito Santo é que traz a conversão. A Bíblia diz que você vai e fala. Agora, Jesus não está dizendo, ide pregai. Jesus disse, vá e faça discípulos. Por isso que o discipulado é a força e resistência para se alongar. Existe um livro que eu gosto demais, de um autor chamado Dallas Willard. O nome do livro é A Grande Omissão. Esse livro diz, e todos os capítulos vão falar sobre as dramáticas consequências em ser cristão e não discípulo na evangelização. Quando eu me proponho a receber de Deus um ide, eu preciso ir como discípulo. E eu preciso fazer discípulos. E esse livro, ele trabalha coisas muito interessantes. Por exemplo, ele diz algo que eu gosto demais. Ele fala o seguinte, às vezes, ele conta uma história.
Você olha o seu vizinho todos os dias, para ele dar a partida para o carro e sair, tem problema, o carro não pega. Fica aquele e não pega. E aí você fala, puxa vida, coitado aqui, meu vizinho. Talvez ele não tenha dinheiro e condição para fazer uma parte mecânica, ou talvez ele não teve um bom profissional. E todos os dias aquelas coisas acontecendo. E aí você tem um parecer da cena, porque é o que você está vendo todos os dias. Mas deixa eu te dizer que esse vizinho tem esse problema no carro porque ele põe uma gasolina adulterada. Ele põe uma gasolina com água, com álcool. Queridos, muitas vezes nós vamos trabalhar com pessoas olhando o externo dela. Aquela coisa de que não vai. Aquela coisa que anda um pouquinho, cai. E aí você fala, puxa, imaturidade. Puxa, olha a situação dessa pessoa. Muitas vezes, querido, tem a ver com o tipo de combustível espiritual que essa pessoa está botando para dentro. E aí muda a cena completamente. Uma vida cristã, ela não foi feita para ter qualquer combustível. Cuidado com aquilo que você está colocando para dentro. Como é que você está crescendo como discípulo. Muitas vezes, algo externo, ou até uma inocência, uma imaturidade, às vezes a gente fala, nossa, pessoa imatura, mas ela está tanto tempo na igreja e ela só é um cristão, ela não é um discípulo. Olha que diferença. E o que é ser um discípulo, Vivian? É ter uma postura exatamente como o pastor Marcelo falou agora e a sua família. Eu posso não receber, eu posso não ganhar, eu posso não ver, mas eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio até o fim. E mesmo que me digam não, eu creio. Ah, o Senhor está mandando dar outra face? Eu dou. Que coerência, né? É uma coisa incoerente. Ser discípulo não é ser bom. Ser discípulo é ser obediente. É muito diferente. Ser discípulo é perdoar sem entender. E o discipulado, uma vez instalado no nosso coração, faz com que a gente reproduza isso através do discipulado pessoal. E deixa eu dizer algo, igreja. Vocês, em nome de Jesus, vão estender as suas estacas, vão colocar suas lonas para muitos lugares. Vocês vão ser muito prósperos se vocês tiverem um discipulado intenso. Cuidado com o combustível que está colocando dentro de vocês. Esse combustível pode vir um pouquinho com água. A água de um moralismo superficial ou de uma realidade sem frequência. Aí eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, mas o meu dia a dia, ele não é como eu estar com Cristo todos os dias. É lógico, os discípulos andavam com o Senhor, dormiam, acordavam, comiam, viam os milagres. Era um constante. Talvez não vamos viver nesse nível de intensidade, mas a essência é a mesma. Eu não tenho que chegar no domingo e falar, meu Deus, onde está a minha Bíblia? Porque domingo passado eu botei ela aqui. E é sinal que você não leu a sua Bíblia durante todos os domingos. Você não vai achar. Lógico, querido, não se resume só a um ensino, a uma leitura da palavra, mas é um todos os dias. É um discipulado intenso, uma reprodução. E talvez a gente não tenha sido ensinado assim. Porque na nossa própria vida o ensino ele não é com essa intensidade, essa frequência. O que Jó fala? Que nós falamos demais em pregação. Você ouve, você gosta de ouvir? Jó dizendo, eu ouvia falar, mas agora eu estou andando com você. Jesus, eu sou um discípulo porque de fato eu ando, eu compartilho de algo com você. Então, queridos, o ir está associado ao ser. Quando Jesus disse, vão por todas as nações, fazendo discípulos. Você que é líder, o ir está associado ao ser um discípulo. E eu vim levantar essa bandeira do discipulado aqui. Eu vim dizer que eu sou fruto de um discipulado intenso, de pessoas na minha vida e a própria ação do Espírito Santo na minha vida. Trabalhando, fazendo com que eu crescesse todos os dias. Um alongamento, que é o tema, significativo aconteceu. Quando 11 atrapalhados, 11 discípulos meio, um puxando o outro, Jesus lá andando com eles, num momento tão sério da vida deles, vira para Jesus e pergunta, ei Jesus, eu posso sentar do seu lado? Quando você entrar no reino, quando você sentar no trono, eu posso sentar do seu lado?
Mas sabe, queridos, de fato, o Senhor amava esses 11 homens que depois fizeram um alongamento e o evangelho chegou a mim e a você. Você está aqui hoje por causa de 11 homens. Você já parou para pensar nisso? 11 homens receberam uma mensagem e eles não foram omissos em relação a isso. Eles pegaram a grande comissão, deles fizeram discípulos, que fizeram discípulos, que fizeram discípulos, e foi alguém que pode estar discipulando você nesse exato momento, fruto disso. É um alongamento que aconteceu. Sabe, o termo discipulado, ele aparece 250 vezes no Novo Testamento, e cristão menos de 10. Porque, deixa eu dizer algo para você, o Novo Testamento foi escrito por discípulos, ele fala sobre discípulos, e ele é para discípulos de Jesus. Você precisa ler a palavra de Deus como um discípulo. O que será que o mestre quis dizer? O que será que ele está falando para mim agora? Não como um cristão só conhecedor e crendo em Cristo, mas o que ele quer que eu faça? Quais são as atitudes que ele quer que eu desenvolva? Fala a verdade, o Senhor tem pedido coisas para você faz um tempão, não é verdade? Ele já pediu para você perdoar. Ele já pediu para você ir naquele lugar. Ele já pediu para você desenvolver esse trabalho que você tem que desenvolver, que você está emperrado nesse trabalho, seja na sua escola, seja no seu trabalho. Porque você é discípulo não é só aqui na igreja, não. Você é discípulo em todos os lugares onde você for. Existe uma placa espiritual. Discípulo de Jesus. Discípula de Jesus. E Jesus está dizendo, é para você fazer isso. E você vem enrolando Jesus durante algum tempo. Ah, não, eu não vou fazer hoje, não. E o mais lindo de tudo é que Jesus continua te amando, né? Continua investindo em você, dizendo, continuo com você. Mas o fato, queridos, é que um caminhar com o Senhor subentende pagar um preço. Vários textos na Bíblia estão falando sobre o custo do discipulado. Quem não deixar, pai, mãe, família, bens, não pode ser meu discípulo. Envolve um preço, algo a ser pago. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, o preço da falta de discipulado é muito mais alto do que o preço pago para andar com Jesus e aprender com Ele constantemente. Nós pagamos preço. Temos que entregar filhos. Temos que entregar sonhos. Temos que mudar completamente o curso da nossa vida. É um preço. Mas esse preço não se compara a uma vida sem um verdadeiro discipulado. Sem um verdadeiro posicionamento de discípulo e discípula do Senhor Jesus. A W. Tozer diz o seguinte, a salvação sem obediência é algo desconhecido nas Escrituras Sagradas. Não tem salvação sem obediência. O Senhor te salvou. Ele tirou você das trevas. Agora Ele quer que você caminhe com Ele. Coisa mais linda quando eu penso em discipulado é que discipulado é condicional. Salvação, o Espírito vem, toca você, a despeito até de você só abre o seu coração. Agora, discipulado é Jesus dizendo o tempo todo, se você quiser vir após mim. Olha que Jesus lindo demais. Não vai cair um raio na sua cabeça se você não quiser seguir Jesus, não quiser tomar a cruz. Não vai acontecer nada. Você vai perder muito. Você vai perder a experiência de viver o céu na terra, porque só quem é discípulo vive essa experiência. Mas Jesus está dizendo, se você quiser, se você é filho, então negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Mas é se você quiser. Então, o discipulado tem a ver com... Sabe que a raiz grega da palavra discipulado é disciplina. É a mesma raiz. Por quê? Porque demandam todo dia. Uma decisão, uma escolha. Quando tivermos pessoas com qualidade de vida real, como discípulos verdadeiros, então a igreja vai prosperar. Prosperar. E aí eu quero trabalhar com você em cima desses 3 versículos que nós lemos. Então a base para a plantação de novas igrejas, que esse é o tema que eu fui chamada a dizer, deve ser pautada nas palavras de Jesus e ter o discipulado para criar uma força e uma resistência. Eu não sei, queridos, o que você entende pela palavra discipulado. Às vezes, se eu falar para você o que é discipulado, você vai dizer, tem a ver lá com os discípulos, seguiram Jesus, é andar, né? E muitas vezes, dentro da igreja, quando eu falo assim, o que é discipulado dentro da igreja? Aí você diz assim, são lições, cursos, livros. Mas não é só isso. É uma vivência com o Senhor,
completa com o Senhor, onde eu vou forjando o caráter de Cristo na minha vida. Hoje você tem que ser mais parecido com Jesus do que ontem. Você pode fazer essa pergunta para você mesmo? Será que hoje eu sou mais parecido com Jesus? Esse ano você tem que ser muito mais parecido com Jesus do que você foi ano passado. Você não pode, querido, cair nos mesmos pecados. Jesus vai te perdoar todas as vezes que você chegar diante dele. Deus, cair de novo na pornografia, Deus. Ele vai te perdoar. Mas você não pode ficar nesse pecado. Cai, levanta, cai, levanta, cai. Isso não é uma característica de um discípulo. A característica de um discípulo é: eu caio, me arrependo, gero frutos de arrependimento, levanto, continuo a minha luta, mas eu continuo com o Senhor, vivendo um dia de cada vez. Porque todos nós, eu e você, estamos a um passo da queda. A Bíblia diz: cuidado daquele que está em pé, para que não caia. Isso tem a ver com discipulado, querido. Todos os dias. Sabe, a minha vida, como eu luto também com a rejeição e com a baixa autoestima, todos os dias eu tenho que dizer quem eu sou em Jesus. Ai, Vivian, eu acordo e digo: você é filha amada, regenerada, curada, sarada. Você tem algo que Deus está te dando, uma vida perfeita, um céu. Você vai ter saúde, você vai ter cuidado. Eu tenho que repetir isso para mim todos os dias como discípula amada. Eu tenho que mudar a frequência. Porque durante muito tempo eu fiquei na frequência da minha carne. E a minha carne disse: não vai dar, você não pode, você não sabe. Agora Jesus diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai comigo que eu vou com você. Entendeu? É uma mudança de frequência. Por isso que a Bíblia diz, queridos: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformar-vos pelo quê? Renovação da vossa mente. Porque quando a minha mente é renovada, então eu posso experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Só assim. Eu não consigo experimentar a vontade de Deus, eu não consigo ouvir Deus. Todo discípulo ouve o mestre. E se você não está conseguindo ouvir Deus, você não talvez esteja ainda no caminho de um discipulado. Então, a base para isso nós temos daquilo que Jesus disse. Anote aí. Recebemos o ensino de Jesus primeiro, porque ele nos dá autoridade para os desafios. Pegue seu esboço, item 1. Autoridade para os desafios. O texto diz: foi-me dada toda a autoridade. Quantos aqui querem autoridade para ser um verdadeiro discípulo? Então faz assim. Pega agora, como se você estivesse pegando uma lança, faz assim. Toma agora a autoridade para ser um discípulo genuíno de Cristo. Você tomou, hein? A autoridade. Amém? Porque a autoridade não é tua. Foi dada por Deus para Jesus. Olha o que diz lá aquele texto lindo de Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré e lhe deu a autoridade. E essa autoridade chega na minha vida e na sua também. Não é autoridade para fazer coisas normais, não. Autoridade é para você dar uma palavra e sair para sua casa e de repente a pessoa fala: nossa, com aquela palavra mudou minha vida. É uma autoridade de discípulo. E olha o que o texto diz. Foi-me dada toda a autoridade para quê? Foi-me dada, Cristo dizendo, toda a autoridade para que vocês possam ir e fazer. Então, fazer discípulos está ligado com a autoridade de Jesus. Eu não sei discipular ninguém. Eu me sinto incapaz para discipular. Eu vou ficar sujeito a um discipulador? Vai, porque Cristo recebeu toda a autoridade para que isso fosse possível. Amém? Isso está nos planos de Deus. Jesus procura pessoas nas quais ele possa confiar esse poder. E o mesmo é concedido para mim e para você. A autoridade para discipular. Meu Deus, que coisa linda. A autoridade universal de Cristo é para a ação de fazer discípulos. E essa é a nossa garantia de vitória e de triunfo. Todo discípulo, ele triunfa. Ele não só ganha vitórias, ele não vence. Porque, às vezes, vencer significa algo, né? Eu venci. A palavra triunfo está dizendo, queridos, lá no Antigo Testamento, quando o povo triunfava, é quando ele vencia e voltava com os despojos daquele povo que ele venceu. Em nome de Jesus, você é um discípulo, você vai vencer, mas vai triunfar. Vai levar os despojos do lugar da tua guerra. Todo discípulo triunfa. Você tomou agora essa autoridade. E na tua vida agora é triunfo, não só vitórias. Amém? Recebe a palavra. 2, escreva aí. Jesus também te dá ensino para te dar estratégias para um pastoreio eficaz. Estratégias para um discipulado, estratégias para um
pastoreio eficaz. Por isso, então, Jesus escreve: vão, façam discípulos, ensinem, batizem. Ele já deixou toda estratégia para você. Toda estratégia. O segredo de uma vida ministerial forte, saudável e frutuosa se encontra na maneira que eu sou um cooperador de Cristo. Eu coopero com Cristo. Eu sou as mãos, os pés de Cristo. Façam discípulos. Veja, queridos, Jesus comissionou pessoas muito simples, mas que tinham experimentado um genuíno relacionamento de identidade. Por isso que Deus vai trabalhar com vocês. E eu também estou aqui, porque eu estou embaixo dessa unção. Vai trabalhar intimidade. Quando você reconhece intimidade, então você vai amar tão intensamente o Senhor, que você vai então obedecer. Eu não sei quantos já viram aquela história daquele... Como é o nome, amor? Aquele que não tem... Do Nick. Já ouviram na internet? Ele não tem os membros, nem superiores e nem inferiores. E uma vez ele estava quase para se jogar de um lugar, para se suicidar, porque, meu Deus, como que pode nascer assim? E uma pessoa que amava o Senhor Jesus, mas ele tinha isso no coração dele. Então Deus diz para ele, e ele diz isso no testemunho. Deus só disse uma frase para ele: você confia em mim? Às vezes o Senhor está dizendo para você: você confia em mim? E a resposta de um bom discípulo genuíno que está sendo forjado diz: mesmo sem entender, não é assim que diz a música? Mesmo sem entender, eu confio. Deixa eu dizer algo que veio agora no meu coração. Pare de lutar com Deus. Às vezes você não está entrando num lugar é porque Deus não quer, querido. Às vezes você não vai casar com uma pessoa é porque Deus não está querendo. Às vezes você está indo para uma direção e está fechando todas as portas. Ouça a voz do mestre. Ouça a voz dele. Para um pouco. Um dos hábitos espirituais que a gente tem que ter muito é ouvir. A gente fala muito, né? A gente entra na presença de Deus e começa. Vem com aquela lista enorme na presença do Senhor. E eu costumo pensar assim, que toda vez que eu vou entrar na presença do Pai, tem uma mesa. Vê se você começa a imaginar comigo. Uma mesa, 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão conversando a respeito de mim. Agora, se eu entro e começo já sentando, puxando, já falando, e eles são tão amáveis, são cavalheiros, são gentis, que eles param e vão me ouvir. Agora, veja a diferença. Eu entro na presença de Deus, puxo minha cadeirinha, sento e fico quieta ouvindo o que eles estão falando a meu respeito. Não tem como errar, queridos. Quando a tua vontade é alinhada à vontade do Espírito Santo, de Deus Pai e de Deus Filho, você prospera. Você caminha em vontade diante do Senhor. Entende? Isso é uma vida de discipulado. Ele deu as estratégias para você. Terceiro e último, escreva aí. Jesus nos dá ensino porque ele nos ajuda a ter uma convicção da sua permanente presença em nós. Texto lindo diz: eu estarei sempre com vocês até a consumação ou até o fim, que esse foi até o título que me deram, até o fim. Por quê, queridos? Você e eu somos seres eternos. Eu e você somos seres eternos, vamos durar eternamente. A gente não consegue imaginar assim, sobre a eternidade. Mas até o fim desta era, desse reino estabelecido, ele disse que estaria comigo e com você. Por isso que eu posso ser discípulo, porque eu não preciso de só estar na poeira do rabino, né? Tem aquela história, amanhã quem estiver comigo eu vou passar esse vídeo, que fala que o rabino ia à frente, e a característica de um bom discípulo era se as vestes dele estavam empoeiradas ou não. Suas vestes estão empoeiradas? Tem um rabino chamado Jesus à sua frente? Porque ele prometeu que estaria com você o tempo todo. A diferença entre discípulo é ser fã. Uma vez eu vi uma mensagem e gostei demais. A característica principal do fã e do discípulo é que o fã está no oba-oba. Jesus está dando vitória, a igreja está prosperando, a pastora é uma bênção, está tudo bem. Primeira dificuldade, o primeiro problema, o fã, some. Mas o discípulo fica. De vez em quando o Senhor passa a peneira dele na igreja, viu, amados? Joio e trigo, né? É interessante Jesus falar que só naquele grande dia que era para separar. Por enquanto era para deixar crescer tudo junto.
Mas eu aprendi isso com uma amiga, que a diferença entre o joio e o trigo é que a haste do trigo, ela se inclina. E a haste do joio, ela não se inclina. E quando vem, então, o vento do Espírito, quando vem uma tempestade mandada pelo Senhor, a primeira coisa que o trigo faz é se render. Ei, Jesus está passando aqui. Agora o joio, não. Aí ele aversa mudanças, né? A pastora, estou recebendo um direcionamento do Senhor. Ou você que é pastor, está recebendo um direcionamento do Senhor. É fácil você detectar joio na sua igreja. Só que a Bíblia diz que você não vai para tirar ainda. Deixa ele lá que o Senhor tira. Né, amados? Ô, Senhor. Mas pelo menos você identificar. É na hora do vento do Espírito. Sabe, queridos, quando o Espírito vem na vida da gente, na nossa igreja, a Bíblia diz que o vento, ele vem de um lugar que ninguém sabe, ele vai para um lugar que ninguém sabe. Então, não tem como falar, ai, que coisa estranha que está acontecendo na igreja ou no pastor, né? É vento do Espírito. Mas aquele que é joio, aquele que é trigo, aquele que é discipulado, aquele que é discípulo, ele se inclina. Amém, queridos? Amém. Então, quando a gente pensa de estar sempre conosco, eu quero finalizar com você dizendo algumas palavras. Primeiro, assim, queridos, que eu chego num ponto com um discipulado intenso, eu alargo as minhas tendas. E a primeira coisa, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Eu preciso aprender. E a segunda coisa, eu preciso discipular. Todos precisam ter alguém para prestar conta. Eu preciso ter alguém para confessar os meus pecados, para ser curado. É o que diz em Tiago 5,16. Eu confesso para Deus, Ele é fiel e justo e me perdoa. Mas Tiago 5,16 diz que eu confesso para receber cura. Eu preciso de alguém para caminhar comigo. E o discipulado, ele vai trabalhar nessa essência, nessa consistência na igreja. Aceite a grande comissão de Mateus 28 por meio de uma fé prática. Vamos pensar mais um pouquinho. Lá no século 2, 3, depois de Cristo, o mundo espantou-se com o avanço de um poder que nada nem ninguém era capaz de deter e que contava apenas com a força da presença de uma nova vida de indivíduos espalhando-se por todos os lados. Eu olhei ali, as pessoas dessa igreja estão querendo 1%, é isso? Desse lugar? E vai ser assim, em nome de Jesus. Você vai na padaria e fala, oi, irmão, paz. Você vai no mercado, paz, irmão. Você vai lá, o professor, paz, queridos alunos, como foi o domingo? Amém! Vai ser assim. Você vai alugar uma casa, é do irmão. Você vai comprar, você precisa de um papel, você precisa da assinatura do juiz dessa cidade. O juiz vai assinar e falar, e como é que foi o seu PG ontem? Glória a Deus. Amém! Isso é profetizar, queridos. Profetizar, em nome de Jesus. A única coisa que nós precisamos como igreja, para o mundo e para a nossa comunidade, é que cada indivíduo seja um aprendiz contínuo de Jesus, que Ele é amado, Ele é amor. Nossas instruções que recebemos na grande comissão ao irmos são claras. Devemos ser discípulos de Jesus na vida e no reino, por meio de nossa vida e nossas palavras. Como aprendizes, vamos então testemunhar. Como aprendizes, vamos levar outros a conhecer e a ansiar por essa vida que recebemos de Jesus. Eu queria que você assistisse um vídeo, eu já estou terminando. É um vídeo que a nossa igreja produziu, acho que quem entrou ali no site da PIB deve ter visto, mas um vídeo que todas as vezes que eu vejo, eu me emociono. Porque Jesus é Emanuel, Ele está em nós. Sabe, queridos? Uma vida que é consistente é entender o seguinte: você é o braço, perna, olhos. Você é a voz de Jesus para alguém. Porque você é discípulo dele. E todo filho se parece com o Pai. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais parecido com Ele. E se você crer naquilo que até cantamos anteriormente, Jesus está aqui, Ele caminha com você, Ele vai para todos os lados. É assim que você tem que viver. Você não pode estar numa multidão se achando só. Ele está do seu lado. E eu quero, em nome de Jesus, também encorajar o teu coração para dizer que, para alargar, você precisa crer num discipulado genuíno com a presença da pessoa de Jesus. Vamos ver esse vídeo?
Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. Proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, and desperation reaches out and clutches me, when I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, sweet Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Feche seus olhos, queridos.